Concedo a palavra ao desembargador Vigílio Macedo, agravo interno ou regimental, excelência. Da comarca de Pedra Grande. Eu vou ler a ementa, senhor presidente. Pois não, excelência. É agravo regimental e mandado de segurança, decisão monocrática, quem diferiu o pedido de eliminar para determinar a reintegração do agravante nas funções de tabelião substituto do cartório extrajudicial de Pedra Grande. Validade da decisão atacada, a ausência de fato não vai justificar a modificação do deciso. Eu conheço do agravo, mas o desprovejo. Eu apliquei o 557, senhor presidente. Pois não. Alguma divergência? A unanimidade de voto, conhecido desprovido. Desembargador Gilson Barbosa, com a palavra. Agravo regimental e mandado de segurança coliminado do número 2014-208-30, dígito 0. Tribunal de Justiça, agravante do Estado do Rio Grande do Norte, agravado Vanessa Caliana de Moraes, advogada doutora Janaína de Medeiros Silva, administrativo e processo civil, agravo regimental e mandado de segurança, concurso público e resignação com a concessão de liminar, impossibilidade, candidata aprovada dentro do número de vagas, concurso com prazo de validade expirado, inexistência de violação ao disposto na Lei 9.494, manutenção da decisão agravada, recurso conhecido desprovido, voto disponibilizado. Alguma divergência? Adota a proclamação anterior. Desembargador Mauri Moura, embarque de declaração, excelência. Embarque de declaração em agravo regimental e mandado de segurança. Embarque de declaração em agravo regimental, alegação de omissão, concurso público, quando o candidato aprovado dentro do número de vaga, inexistência de omissão, excelência, ou contradição, embarque conhecido e rejeitado. Sem divergência, igual a proclamação, desembargador Vivaldo Pinheiro. Vossa Excelência tem a palavra. Embargos. Embargos de declaração em ação penal originária. Embargante Anaximandro Rodrigues do Vale Costa, advogado Cristiano Luiz Barros. Embargante Francisco Adail Carlos do Vale Costa, advogado Armando Roberto Holanda Leite. Embargado Ministério Público. Ementa, embargo de declaração, ação penal originária. Foi. Alegação... Não tem coro não, viu, desembargador Vivaldo? Tem não? Porque é impedido do desembargador João, tem a suspeição minha e do desembargador Amilcar. 3. É isso, temos não. Sem coro. Registrar aqui já posto de mesa que não tem coro, ok, desembargador Vivaldo? Desembargador Mauri, gostaria de contar com a colaboração de Vossa Excelência assumindo a presidência. Pois não, excelência. Eu tenho um conflito e um agravo, senhor presidente. O conflito é por último. Pois não, desembargador Vigílio, Vossa Excelência tem a palavra. Fico por último, excelência, não tem problema não. E aí, embargos, né, excelência? A matéria foi apreciada. Ok, a unanimidade de votos. Sim, agora, desembargador Mauri, por favor, a presidência de Vossa Excelência. Eu assumo presidente e passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, tem em mesa 2 agravos regimentais, o primeiro em revisão criminal, onde é agravante Francisco Antônio Marcel Pinheiro, através do advogado Antônio Evandro de Araújo. Matéria simples, senhor presidente, que a emenda acredito que resolva. Processual penal, embargo declaratório em revisão criminal, convertidos em agravo regimental, em aplicação do princípio da fungibilidade, em face da economia processual. Deciso do relator inadmitindo a revisional ante a ausência de documentos obrigatórios e necessária a comprovação dos fatos arguídos. Artigo 601º do CPP. Juntada a posterior de certidão de trânsito julgado, que não supre a EIVA. Pedido de nulidade do processo criminal já apreciado por esta Corte. Reiteração desmuniciada de novas provas. Descabimento dos modos do parágrafo 1 do artigo 622 do CPP. Precedentes desta Corte e dos tribunais pátrios. Decisão mantida, senhor presidente, conhecimento e desprovimento. Há alguma divergência? Proclama a unanimidade desprovido do recurso. Agravo regimental em recurso especial em apelação civil agravante Sul América. E agravado Edmilson Fernando da Silva, também conhecido da Corte, senhor presidente.
agravo regimental, decisão da Vice-Presidente negatória de segmento a recurso especial, com base no 546, parágrafo 7º do CPC, regra de unicamente processual, segura passional, caixa econômica, ausência de comprovação de interesse para integrar a lide, identidade da controvérsia do direito postulado com lide case 1.091.363 Santa Catarina, e na admissão do especial derivado da consonância de entendimento entre o acordo recorrido e o paradigma decidido pelo STJ, inclusive sob a perspectiva da Lei 13.000 de 2014. Precedente desta acordo, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento. Alguma divergência? Desprovido, unanimidade. Devolvo ao presidente, Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência e reassumo e passo a palavra ao desembargador Amaury Moura, um conflito, Excelência. Pois não, Excelência, é um conflito negativo de competência, suscitante o juízo de direito da vara única da comarca de Jardim do Seridó, suscitado o juízo de direito da vara única da comarca de Acari. Aqui, Excelência, trata-se de competência relativa. O processo seguiu toda a instrução pela comarca de Acari, que é o juízo suscitado. Após o término da instrução, concluída a instrução, é que o juiz entendeu de remeter os autos à comarca de Jardim do Seridó por achar aquele juízo competente para apreciar o feito. Nada obstante, senhor presidente, já concluída a instrução e tratando-se de competência relativa, a matéria está preclusa e teria que ser suscitado, por quem de direito e processado nos termos que dispõe o artigo 70 do Código de Processo Penal. De maneira que eu estou aqui conhecendo do conflito e reconhecendo a competência do juízo suscitado, qual seja o da comarca da vara única da comarca de Acari, onde o feito foi todo instruído, o competente para apreciar o feito. E o faço de par com o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça, senhor presidente. É como estou votando. Alguma divergência? Então, proclamação, a unanimidade nos termos do voto do relator. Desembargador Vival tem um conflito. Está em mesa, Excelência. Conflito negativo de competência, suscitante juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitado juiz de direito da 1ª Vara de Sucessões da Comarca de Natal, entre partes Maria José de Farias Silva, Defensora Pública Fabrícia Conceição, entre partes Manuel Roberto Alves da Silva. Ementa, processual civil, conflito negativo de competência. Juízos de direito da 2ª Vara Civil e da 1ª Vara de Sucessões, ambos da Comarca de Natal. Ação declaratória de ausência. Questão afeta a teoria geral do direito civil. Reflexo em seus diversos ramos. Natureza autônoma da ação. Matéria que foge ao âmbito do direito de família, do direito às sucessões e do direito registral. Precedentes desta Corte, competência das varas cíveis não especializadas. Então, eu estou em consonância com o parecer ministerial, declarando a competência do juiz de direito da 2ª Vara Civil, não especializada, desta comarca de Natal, que é o suscitante. Algum esclarecimento, alguma divergência? Então, julgamento unânime do voto do relator. Desembargador Glauber Rego, conflito. Senhor presidente, eu tenho um agravo regimental. Tem um regimental, Excelência? Tenho, em mandado de segurança número 2014-03941, dígito 4. Agravante Yara Caliane Pinheiro dos Santos, advogado Dr. Leonardo Gomes de Souza Júnior. E aqui, equivocadamente, está como sendo agravado. Secretário de Saúde. A rigor, senhor presidente, houve um equívoco na indicação da autoridade coatora. Eu permiti oportunidade para que fosse emendada a inicial e não foi feita a correção adequada. Eu estou mantendo a minha decisão. Eu indeferi a inicial, e aqui, com agravo, eu estou mantendo a minha decisão. Estou negando provimento ao agravo. Pois não. Alguma divergência? Então, agravo desprovido a unanimidade de votos. Pode prosseguir, Excelência, com conflito. Conflito Negativo de competência número 2014-015-541, dígito 8. Suscitante juiz de direito da 6ª Vara Civil da Comarca de Mossoró. Suscitado juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Mossoró. Entre partes, Aldenor de Jesus Silva Júnior, advogado Dr. Ronildo de Souza e Tenácia Engenharia e Consultoria Limitada.
Aqui, senhor presidente, o juízo da segunda vara civil, ele entendeu que a matéria, que é uma cobrança de seguro, natureza privada, seria, em razão de um acidente de trabalho, seria de competência da sexta vara civil, lá da comarca de Mossoró, que tem competência privativa para processar e julgar os feitos relativos ao acidente do trabalho. Só que aqui a matéria discutida é eminentemente de natureza privada e eu entendo que de competência, assim como entendeu o Ministério Público, por sua sexta Procuradoria de Justiça, não especializada. Então, seria da segunda vara civil para quem foi distribuída originariamente. Pois não, excelência. Sem divergência, proclamação unânime tendo voto do relator. Bardor Gilson Barbosa, conflito. Conflito negativo de competência 2014, 014-878, dígito 1, segunda origem da segunda vara civil da comarca de Parnamirim, que é o suscitante. Suscitado o juiz de direito da 20ª vara civil da comarca da capital. Processual civil, conflito negativo de competência, ação de adjudicação compulsória. Juízo suscitado que declinou da competência para a comarca de Parnamirim, por entender que o imóvel situava-se naquela cidade. Impossibilidade. Competência do foro de situação da coisa, Fórum Res Citer, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil. Imóvel pertencente ao município de Natal desde o ano de 2002, consoante certidão de registro acostada. Reconhecimento da competência do juiz suscitado para processar e julgar o feito. Voto disponibilizado. Alguma divergência? Unanimidade do julgamento nos termos do voto do relator. Passamos agora à pauta do dia e tem um pedido de preferência, o número 7. É uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de sustentação da relatoria dos Bardor Vivaldo Pinheiro. Está em mesa, excelência? Está em mesa, excelência. Então, vossa excelência tem a palavra. Processo já identificado por vossa excelência. Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte propôs ação direta de inconstitucionalidade questionando a lei promulgada número 354/2012, de 22 de março de 2012, do município de Natal, que cria o Conselho Municipal de Enfrentamento ao Preconceito e à Discriminação à população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, LGBT. Dispõe sobre suas competências, sua composição e dá outras providências. Afirmou que a referida lei seria formalmente inconstitucional, pois padeceria do vício de iniciativa, ao violar o artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Estadual. Aduziu que, pelo artigo 2º da lei questionada, criou-se o mencionado Conselho Municipal, o qual foi vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, cujas despesas correriam por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas quando necessário. Resumiu que a referida lei criou órgão e cargos públicos, além de ter modificado a estrutura das sentas, em descompasso com a Constituição Estadual, eis que a competência seria exclusiva do chefe do Executivo, em razão do princípio da simetria, do artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Estadual e dos artigos 21, 11 e 39, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de Natal. Requeriu a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, declarando-se a inconstitucionalidade da lei promulgada, juntou documentos de folhas. O prefeito municipal de Natal apresentou suas informações, onde realçou que a lei questionada seria formalmente inconstitucional, pois malfere o artigo 45, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e B, C da Constituição Estadual. Eis que não se respeitou a iniciativa do chefe do Executivo. Ao final, o prefeito municipal requeriu a procedência total dos pedidos formulados, a fim de se declarar a inconstitucionalidade da lei promulgada. A Câmara Municipal do Natal apresentou suas informações, onde suscitou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, por ausência de contrariedade direta ao texto da Constituição Estadual, ensejando o indeferimento da inicial. No mérito, argumentou que a lei questionada não representa a criação de um órgão e que tal conselho será constituído por servidores de carreira. Contra-argumentou que, mesmo sendo de autoria de vereador, o projeto de lei, hoje lei promulgada municipal, não afeta de forma mortal sua substância,
máxime por não ferir nenhum preceito contido na lei orgânica de Natal, e que ao plenário cabe analisar apenas a eventual ofensa à Constituição Estadual. Acerca do mérito, indicou que a lei questionada obedeceu aos trâmites ditados pelo processo legislativo municipal, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica do Município de Natal. Por fim, requereu o acatamento da preambular arguida, extinguindo-se a demanda sem resolução de mérito, e o caso ultrapassada preliminar, a improcedência do pedido inicial. O Procurador-Geral do Estado não se manifestou sobre o feito por entender se tratar de matéria de interesse municipal. E a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, reafirmou o pleito pela procedência do pedido inicial. É o relatório, Excelência. Em discussão o relatório. Aprovado. Concedo a palavra ao doutor Heriberto da Costa Neves, advogado e procurador da Câmara Municipal de Natal, que disporá a sua excelência de até 15 minutos. Obrigado, senhor presidente. Farei o possível para não utilizar os 15 minutos. Quero saudar Vossa Excelência, saudar o desembargador, relator, desembargador Vivaldo e os demais desembargadores aqui presentes. E nós ficamos muito felizes de estar aqui nessa manhã, porque nós vimos um debate intenso sobre o tema da aposentadoria especial, vendo exatamente que a jurisprudência do tribunal evolui. E é exatamente por isso que é entendimento da Procuradoria da Câmara se fazer presente nos julgamentos institucionais da Câmara, principalmente em ações diretas de inconstitucionalidade, porque é da nossa competência defender o texto da lei, o ato, assim como faz o AGU na esfera federal e o procurador da Assembleia Legislativa no âmbito do Estado. E nós estamos aqui quase que completamente para defender o que foi suscitado na preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. E por quê, senhores desembargadores? Porque nós estamos enxergando que, nos últimos anos, está havendo um manejo da ação direta de inconstitucionalidade sem os requisitos que se faz necessário. Porque os artigos da Constituição Estadual, eles não se aplicam ao prefeito do município de Natal. Essa lei, ela poderia ferir, e pode ferir, se nós quisermos discutir, a lei orgânica do município de Natal. E nós aprendemos nos bancos da faculdade que, no nosso ordenamento jurídico, existem 2 sistemas de controle de constitucionalidade. O controle direto, abstrato por via direta, e o controle difuso. E o que nós gostaríamos é que as leis municipais fossem tratadas exatamente no controle difuso, no controle concreto, onde tanto o Ministério Público, se sentir que a lei é inconstitucional, ou a Procuradoria do município, ou o prefeito, ou qualquer federação, que ajuizasse uma ação em uma das varas da Fazenda Pública, com a obrigação de fazer ou não fazer, e fazendo um pedido incidental de inconstitucionalidade. Até porque o juiz da vara da Fazenda Pública, ou o juiz competente, ele também poderia deferir medida liminar, antecipação de tutela, e caso houvesse algum perigo de prestação jurisdicional, poderia ser agravada essa decisão para o tribunal. O que nós entendemos é que os artigos da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, eles não se aplicam ao chefe do Poder Executivo Municipal. Não existe controle de constitucionalidade de lei municipal perante a Constituição Estadual. Eu vou só ler aqui o artigo da Constituição Estadual que diz: o Tribunal de Justiça tem sede na capital e jurisdição em todo o território estadual, competindo-lhe principalmente a guarda desta Constituição com observância da Constituição Federal e processar e julgar originariamente a arguição e descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição, na forma da lei, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição. Desta Constituição. Mas o que a lei fere, e é o que pode ser discutido, são prerrogativas do prefeito, e não prerrogativas previstas na Constituição Estadual. Então, nós queremos atacar aqui e pedir que Vossas Excelências reflitam sobre esse tópico especificamente, e é mais a razão dessa sustentação oral, porque, por exemplo, agora há poucos dias, houve
a publicação, há poucos dias não, há alguns meses houve a publicação de uma lei que estabeleceu o feriado da consciência negra e foi suscitado pela Federação do Comércio, inclusive nós manejamos, a Procuradoria da Câmara manejou reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, fomos a Brasília despachar com o ministro Luiz Roberto Barroso, e estamos sempre com essa intenção de mostrar que, como a FEComércio fez, ela manejou uma ação direta de inconstitucionalidade de uma norma municipal alegando ofensa à Constituição Federal. E é isso que nós tentamos mostrar aqui, que nesse caso, quando muito, cabia a ela arguir talvez a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou então usar a via do controle incidental, concreto, por via de exceção do controle de constitucionalidade. Então, no nosso modesto entendimento que nós desejamos trazer ao tribunal para que seja discutido aqui, é que não se pode, a todo tempo, estar manejando a ação direta de inconstitucionalidade quando não existe elementos suficientes para isso. Eu vou ler só uma decisão do ministro Joaquim Barbosa, que diz o seguinte: a ação direta de inconstitucionalidade, Constituição do Estado de São Paulo, artigo 74, inciso 11, controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Justiça, de lei ou ato normativo municipal em face da Constituição Federal. Procedência: é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, antes e depois de 1978, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal, que foi o que aconteceu na questão da FEComércio, e também a própria Constituição do Estado diz no artigo, a Constituição Federal diz no seu artigo 125 o seguinte, para encerrar, ela diz assim: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, veda a atribuição de legitimação para agir a um único órgão. Ou seja, resumindo, a lei, nós não estamos aqui nos manifestando sobre o mérito. Eu até particularmente acho que hoje o segmento composto por homossexuais nem no Brasil é tão discriminado, porque na minha época, quando eu servi ao Exército, não se entrava no Exército homossexual. Eu acredito que hoje não tem discriminação, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu estou defendendo a lei municipal, que é a minha função, sob o aspecto de que, formalmente, o instituto utilizado pelo digno representante do Ministério Público não poderia ser usado pela via direta da ação direta de inconstitucionalidade, e sim pela via do controle difuso. E nós queremos que Vossas Excelências apreciem, acolham a presente preliminar e extingam o processo por impossibilidade jurídica do pedido. Muito obrigado. A presidência agradece e registra que Vossa Excelência utilizou-se de 7 minutos e 19 segundos. Devolvo a palavra ao eminente relator. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido por ausência de contrariedade direta ao texto da Constituição Estadual, suscitada pela Câmara Municipal de Natal. A presente preliminar deve ser rejeitada, pois o autor foi expresso em fundamentar o pedido de inconstitucionalidade da Lei promulgada número 354/2012, de 22 de março de 2012, do município de Natal, por ofensa ao artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. Desse arte, o julgamento da apresentação direta de inconstitucionalidade respeitará a competência estipulada na Constituição Estadual e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, aspas, os tribunais de justiça dos Estados, ao realizarem o controle abstrato de constitucionalidade, somente podem utilizar como parâmetro a Constituição do Estado. Ministro Ricardo Lewandowski, primeira turma, julgada em 26 de nove de 2006. No outro passo, a aplicação do princípio da simetria permite que a Constituição do Estado se torne parâmetro para julgar leis municipais, mesmo quando o texto constitucional fizer referência ao governador do Estado. Nesse caso, abstrai-se o cargo pela função de chefe do Executivo. Aliás, esse é o entendimento que vem sendo adotado por esta Corte. A exemplo, aí cito aqui, transcrevo, um acordo da relatoria do desembargador Virgílio Macedo, de 29 de 8 de 2012, só na parte
que interessa, que ele diz: a iniciativa privativa do prefeito para a edição de lei que majore os gastos com a remuneração dos servidores públicos decorre da aplicação do princípio da simetria. Nesse acordo, o desembargador Virgílio faz referência a vários outros acordos do Pretório Celso, da relatoria da ministra Carmen Lúcia, ministro César Peluso, ministro Ellen Grace, ministro Carlos Veloso. Então, eu digo, além do mais, tem um firme que a contrariedade ao texto constitucional do nosso Estado deverá ser averiguada apenas no julgamento do mérito da ADI, bastando o questionamento do autor, no sentido de que haveria ofensa para justificar o conhecimento do feito. Então, em síntese, eu estou rejeitando a preliminar suscitada de impossibilidade jurídica do pedido. Algum esclarecimento? Em votação. Vossa Excelência rejeita a preliminar. Vamos submeter individualmente desembargador Amilcar Maia, desembargador Dilermando Mota, desembargador Vigílio Macedo, desembargador Ibanez Monteiro, desembargador Glauber Rego, Não divide, senhor presidente. desembargador Gilson Barbosa, desembargador Amaury Moura, Também, excelência. desembargador João Rebouças. Ponto preliminar rejeitada a unanimidade de voto. Pode prosseguir, excelência. Mérito. Adentrando no mérito, o Procurador-Geral de Justiça questiona a violação do artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição Estadual, pela Lei promulgada 354 de 2012, de 22 de março de 2012, do município de Natal. Vou tentar sintetizar, que cria o conselho já mencionado. O referido texto da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte apresenta a seguinte redação. Aí aqui eu transcrevo o artigo 46 da Constituição Estadual, que diz que são de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre criação de cargos, servidores públicos, criação, estruturação e atribuições das secretarias, etc. E continua. O plenário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte tem se posicionado favorável à tese do autor, qual seja a regra de iniciativa legal prevista para o governador do Estado do Rio Grande do Norte aplica-se também no âmbito municipal sob a ótica do princípio da simetria. E aqui eu volto já no mérito a aplicar o princípio da simetria. Se não, vejamos, transcrevo aqui o acórdão já referido do desembargador Virgílio Macedo, e na parte que interessa, Sua Excelência diz no acórdão, o desembargador Virgílio diz: compete ao Poder Executivo Municipal a criação de leis que disponham sobre o aumento de remuneração dos servidores da administração, conforme previsto no artigo 46 da Constituição Estadual e artigo 61 da Constituição Federal. A iniciativa privativa do prefeito para a edição de lei que majore os gastos com a remuneração dos servidores públicos decorre da aplicação do princípio da simetria. Continua o acórdão do desembargador Virgílio, cita N precedentes do Supremo Tribunal Federal e continuo eu dizendo: a referida tese também já foi debatida perante o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu trago outros precedentes, além daqueles já mencionados pelo desembargador Virgílio no acordo de sua relatoria. Aqui, por exemplo, o ministro Dias Toffoli, na parte que interessa, ele diz: é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei resultante de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos públicos, haja visto que essa matéria afeta ao chefe do Poder Executivo. Ministro Ricardo Lewandowski, 2012. O acordo recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inconstitucional a lei proveniente de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da administração pública. Precedentes. Ministro Gilmar Mendes, também, no mesmo sentido. Vício de iniciativa, lei decorrente de projeto de autoria parlamentar que altera atribuições de órgãos da administração pública. Atrai vício de reserva de iniciativa. São vários precedentes. Ministro Ellen Grace, como eu já me referi, e foi esse precedente também citado no voto da relatoria do desembargador Virgílio, então eu vou poupá-lo da leitura. Visto que a tese encontra amparo tanto no plenário desta Corte como no Supremo Tribunal Federal, considero imprescindível destacar que a lei questionada teve sua iniciativa através de legislativo municipal, eis que, como se vê nos documentos de folhas 31, 34 e 36, 41, a lei questionada é da autoria da então vereadora Sargento Regina. A referida lei promulgada criou o discutido conselho, vinculou assentas
a qual ficou obrigada a propiciar ao Conselho as condições necessárias ao seu funcionamento, inclusive disponibilizando o local e infraestrutura para a realização das reuniões. Tem em sua composição representantes nomeados pelo prefeito municipal e, nos termos do artigo 15, definiu que as despesas com a execução da lei correrão por dotações orçamentárias próprias, já previstas e suplementadas, se necessário. Tecidas essas considerações, verifique que a lei promulgada, 354/2012, viola pelo princípio da simetria o artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por tratar de criação de função pública e dispor sobre estruturas e atribuições da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Pelo exposto, julgo procedente o pedido do Ministério Público Estadual para declarar a inconstitucionalidade formal da lei promulgada 354/2012, de 22 de março de 2012, do município de Natal, por ofensa ao artigo 46, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A e C da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, e é como estou votando, Excelência. Como votos, Bardô Amilcar Maia. Senhor presidente, a análise feita pelo relator foi de cunho legal a respeito da questão da iniciativa, de proposta da lei para criar, que implicava na criação praticamente de uma nova repartição, não é, desembargador? Então, nada com relação à questão da finalidade da iniciativa, mas a sua forma da iniciativa, que os fins realmente são muito nobres. Mas a questão da iniciativa implicando em despesa, nessa situação, em criação de praticamente outros casos, fere a legislação aplicável à espécie. Por essa razão, eu acompanho totalmente o relator. Pois não, Excelência. Como votos, Bardô Lermando Mota. Como votos, Bardô Vigílio Senhor Macedo. presidente, acompanho e agradeço a generosidade do desembargador Vivaldo na citação de um precedente da minha lavra. Muito obrigado. Pois não, como votos, Bardô Ibanez Monteiro. Sem divergência do relator. Como votos, Bardô Glauber Rego. Com o relator, senhor presidente. Como votos, Bardô Gilson Com o Barbosa. relator. Como votos, Bardô Amaury Moura. Bem, Excelência, acompanho o relator. E como votos, Bardô João Rebouças. Sem divergência, a matéria é pacificada. Pois não, gente. Então, julgamento unânime nos termos de voto do relator. A presidência dá seguimento e resiste à presença aqui em plenário do doutor advogado Vladimir Capistrano. Muito honrou essa casa. E honra como advogado, mas honrou como seu secretário-geral. Voltamos à pauta do dia, a revisão criminal da relatoria dos Bardô João Rebouças. Eu disponibilizei o voto, senhor presidente, e vou começar pela preliminar, suscitada pelo Ministério Público, pela 4ª Procuradoria, Vânia Vilela, sob o argumento da alegada inexistência de prova segura para ensejar a condenação criminal, pretende o reexame do conjunto probatório. O argumento do não conhecimento é esse. E eu confesso às vossas excelências que tenho realmente tido alguma dificuldade de interpretação, às vezes, dos precedentes da Corte e, especificamente, da dicção emanada do artigo 621, dos dois incisos, do primeiro e do segundo, quando fala que a revisão dos processos findos será admitida. No primeiro, a parte final diz que quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos. Então tem que examinar a prova. Como é que vai se avaliar se documento é falso ou não sem se examinar a prova? Eu quero até aprender isso. Confesso que já com 30 anos de magistratura eu preciso aprender isso. E o inciso segundo também diz, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos. Eu acho que, com respeito e com uma atenção de sempre ao debate e à divergência, eu tenho tido essa preocupação. E tem duas correntes que todos nós conhecemos com relação à admissibilidade ou não da revisão, que é uma corrente restritiva e uma corrente mais ampliativa, mais aberta, que é a que eu me acosto, tá certo? E vou firmar um compromisso aqui com os ilustres pares, que doravante eu vou fazer uma ressalva de ordem pessoal e não trago mais a matéria de debate na Corte, tá certo? Teve uma revisão criminal a 2013, 005048-4,
da relatoria do desembargador Vivaldo Pinheiro, que ficamos eu e ele vencidos quando essa matéria veio a exame por esta corte, tá certo? Eu estou novamente trazendo aqui porque, vou repetir, existe a corrente restritiva e a corrente liberal. E eu tenho me filiado à corrente liberal, até com respaldo em algumas decisões do Superior Tribunal de Justiça, que eu estou citando aí no voto que está disponibilizado aí do ministro Gilson Dipp, da ministra Maria Tereza de Assis Moura, tá certo? E que eu vou pedir permissão para não ler porque está disponibilizado. Também trago doutrina do professor Carlos Roberto Barros Ceroni sobre a matéria. Ele fala, inclusive, nos adeptos desta corrente mais liberal, que eu peço permissão para me incluir. Também trago lição de Antônio Sidney de Oliveira Júnior, quando ele fala sobre novas reflexões sobre a revisão, e ele, na parte final, diz o legislador pátrio, ao fazer expressa opção pela revisão dos julgados criminais condenatórios, quando contrário à evidência dos autos, não impediu, mas autorizou a reapreciação conjunta e conjugada das provas coletadas no feito criminal, diz ele. E o que me fez também trazer o debate à corte novamente foi um julgamento da relatoria do eminente desembargador Glauber Rego. Também está aí transcrito, quando Sua Excelência, isso no dia 19 de fevereiro de 2014, disse, preliminar suscitada pelo Ministério Público, não conhecimento do pedido, rejeição inicial que atenda ao requisito do artigo 621, 1º e 3º do Código de Processo Penal. Revisão criminal 135/09/2007. E naquela primeira que eu fiz referência da relatoria do desembargador Vivaldo, eu transcrevi aí na página 8 a parte do fundamento do voto do eminente desembargador Vivaldo Pinheiro, que foi julgado em 4/12/2013. E por derradeiro, como está dito aí no voto, também no último parágrafo da página 8, eu trago um precedente da relatoria do desembargador Caio Alencar, também nesse mesmo sentido. Faço algumas citações com relação à admissão do ajuizamento da revisão criminal como pressuposto de ação propriamente dita, como resguardo do amplo direito de defesa e do contraditório. E na página 10, no início, eu estou rejeitando essa preliminar. Estou submetendo aqui à corte e quero deixar todos os colegas à vontade, até porque eu trouxe o voto, 2 votos, um com acolhimento e outro com rejeição da preliminar. E estou com esse compromisso de doravante não mais trazer isso a debate. Tá certo? Se quiser algum esclarecimento. Excelência, como bem explicou o desembargador João Rebouças, tudo que ele disse aí foi fiel perfeição do que nós vínhamos adotando. Eu digo resumidamente o seguinte: ao enfrentar em julgados anteriores, preliminar idêntica à presente, inicialmente manifestei pela sua rejeição, cito os casos. Entretanto, mais recentemente, acompanhei 2 votos no sentido de transferir referida preliminar para análise por ocasião do mérito. Aí diria, como diz o presidente, nosso presidente vai evoluir nesse sentido. E cito aqui da relatoria da desembargadora Judite Nunes, julgada em 8/10/2014, é bem recente, e outro em que funcionou como relator do desembargador Dilermando Mota. Isso porque, para analisar se houve ou não alegada contrariedade à evidência dos autos, artigo 621, inciso 1 do CPP, proceder-se-á a uma nova avaliação das provas constantes do caderno processual, o que corresponde ao próprio pedido formulado na revisional, mérito da demanda. Desta forma, e por isso é que eu estou transferindo para o mérito o voto da desembargadora Judite e o de desembargador Dilermando, exatamente, preliminar de não conhecimento da ação revisional por inadequação da via.
pretensão de reexame de provas, transferência para o mérito. Então, realmente, a matéria precisa a gente... Não, essa é uma via também que eu assentar aceito. esse entendimento. Eu também aceito isso. Eu estou trazendo a discussão. Eu estou transferindo para o mérito. Para a corte ter uma posição já, a gente consolidar isso. Não, nessa hipótese da preliminar, a gente vai rejeitar ou vamos doravante e transferir para o mérito? Como tem esses dois precedentes que Vossa Excelência está fazendo referência. Eu concordo, acho como uma alternativa altamente viável também. Não vou e aceito com o maior bom grado possível. Me parece que eu não sei, você querendo... Permite. Desembargador João Rebouças. Num precedente de Vossa Excelência, quando a corte estava completa, essa matéria já foi discutida. Inclusive, na ocasião, eu já esteve vencido. Que já foi adotada a tese que Vossa Excelência está agora defendendo. A matéria que Vossa Excelência está trazendo como polêmica não existe mais. Um precedente de Vossa... Sim, foi. Não mudou, não. Ele foi no precedente de Vossa Excelência, que a Vossa Excelência trouxe, que a corte estava completa. Foi discutido isso, se doravante a tribunal, porque ora tinha decisões no sentido de acolher a preliminar, ora se decidir, mas não transferia para o mérito. Que ficou foi decidido. no precedente de Vossa Excelência, e esse precedente depois foi ratificado em outras oportunidades, inclusive no que foi citado aqui de Vossa Excelência. Transferido ficou vencido, não, né? ficou não. Eu e desembargador Não, quem ficou vencido fui eu, e eu me lembro disso porque quem restou vencido foi eu, foi minha posição. E Vossa Excelência, o precedente foi de Vossa Excelência, e foi trazido, e naquela ocasião entendeu-se que doravante e a situação iria ser transferido para o mérito, porque o tribunal teria que analisar essa situação no próprio mérito do recurso. O desembargador Glauber, inclusive, restou vencedor, porque acompanhou Vossa Excelência. Eu, e acho que mais uns 2 ou 3, entendemos que em determinadas situações poderia sim já decotar isso, que não conhecer da revisão. Mas como foi levantado que havia divergências de posicionamento, ora se transferia, ora se acolhia, entendeu-se naquela ocasião e posteriormente eu como tinha concordado com Vossa Excelência que se eu restasse vencido eu aderia à maioria, foi assim que eu segui. Então, na realidade, a partir desse precedente foi que fora transferido. E talvez a confusão esteja aqui porque o teor do pedido da revisão não foi absolvição. Ele fala, nas suas razões, na inicial, que não cometeu o fato. Mas o que ele pede na revisão, que isso aqui, de qualquer maneira, me parece que, não obstante a discussão, deveria ser realmente apreciado dentro do próprio mérito, é porque ele alega que havia uma decadência da representação. Ou seja, é uma questão processual a respeito que fulminaria a ação penal por uma das suas condições propriamente ditas, num crime dessa natureza. Então, talvez por isso que o Ministério Público, quando da oferta do seu parecer, ele fala a respeito de conhecimento, rejeição parcial, aliás, não era nem rejeição parcial, desculpa, conhecimento parcial quanto ao pedido de absolvição, mas na realidade ele não faz esse pedido de absolvição, ele faz referência, se os senhores olharem, as folhas 2, a petição é relativamente curta, as folhas 3, dizendo o seguinte, que no ano tal o requerente fora surpreendido com a denúncia. Desta forma, o requerente respondeu o processo em liberdade. Na fase de processo, ficou comprovado, muito embora não considerado pelo juiz de primeira instância, através do depoimento da testemunha de defesa, que o requerente não cometera tal atrocidade para com suas sobrinhas. Aí faz referência, vale salientar, que a época tal, ocorre, quem observando a redação artigo 225, o Brasil tem uma regra à disposição da lei. Mas ele, quando chega na parte final do seu pedido, ele diz... concessão dos benefícios de justiça gratuita, reconhecer a decadência do direito de queixa e representação das vítimas de representação e sua representante, já vista a extrapolação do prazo de 6 meses para tal, a declaração de inexistência de representação queixa formal da ofendida ou seus representantes, bem como a declaração ou prova de sua miserabilidade, anular todos os atos para declarar extinta a punibilidade do requerente, em decorrência
da não reconhecimento da extrapolação do prazo para ofertar a representação. Ele não fala em nenhum momento de reanálise do conjunto probatório que comente com a sua absolvição, mas sim das questões que nortearam e legitimariam até a propositura da ação penal. Mas com relação a isso, acho que no fato em si, não se é que falar em reanálise do conjunto probatório para aferir a nossa absolvição, porque não é o que ele está pedindo. E essa matéria que Vossa Excelência está suscitando já foi pacificada em julgamento anterior, que foi Vossa Excelência mesmo que suscitou. Só esclarecendo, Excelência. Vossa Excelência desembargador Amilcar, naquela ocasião, restou vencido. Restei vencido. Porque entendia que era para transferir. Não, que era para acolher preliminar. Rejeitando? Acolher preliminar. Acolher preliminar. E quem rejeitou... Acolher preliminar, mas a preliminar... Acolher preliminar para não conhecer da revisão criminal. Eu restei vencido. Quem restou vencedor foi Vossa Excelência e João Rebouças. Não, eu tenho aqui um dos precedentes do desembargador, João, que ele diz o seguinte: acordo do desembargador, por maioria de voto em dissonância com o parecer, rejeitar a preliminar de não conhecimento. Isso. Exatamente. Rejeitou. Né? Vencido o desembargador Amilcar Maia, que acolhia. E os desembargadores Saravia Sobrinho, Fátima Soares e Ibanez Monteiros, que transferia para o mérito. Para o mérito. E foi depois que eu me adequei a essa situação. Até volto você me imprima isso para mim, que eu não tenho esse precedente. Só que Interessante. o voto do desembargador João hoje, ele rejeita, não é isso? Estou trazendo para discussão para transferir para o mérito. Não, mas O desembargador relator propõe transferência para o mérito? Não, ele propõe? trouxe voto para acolher. Viu, Viola? Ele já está propondo transferência para o mérito. Eu trouxe 2 votos. Trouxe 2 votos. Pronto. Que eu trouxe transferir Você está exatamente para o mérito. citando Pronto. esses precedentes bem mais recentes, que aí afastaria... Ganhando, aproveitando, Mas acelerando. na ocasião, foi exatamente essa. O desembargador João Rebouças, na ocasião, ele rejeitava, mas depois acolheu exatamente. Transferindo, Pronto. foi interessante. Foi Todos concordam com o relator transferindo para o mérito? Unanimidade? Unanimidade. Mérito. Desembargador João. Pronto. Quanto ao mérito, senhor? Pois não. Transferência de não conhecimento da revisão criminal. Então, quanto ao mérito também está disponibilizado, e, desembargador Amilcar, com relação à decadência, que foi o que nós temos, mas realmente ela não se evidencia. Eu até falo um pouquinho aí sobre a idade e sobre o prazo. E eu cito um precedente aí do Supremo com relação à revisão criminal, a ação penal pouco condicionada à representação, necessidade de manifestação inequívoca de vontade e ausência. Olha aqui, porque ele fala também na ilegitimidade do Ministério Público por causa da matéria, mas se comprova o estado de carência da genitora, da vítima, e de representação, exatamente. E eu estou no mérito, senhor presidente, julgando improcedente. Pois não. Alguma divergência? Não. Improcedente. Então, unanimidade de votos. Vamos dar seguimento. Agora convoco para tomar assento na mesa o desembargador Francisco Seráfico. E o processo é o número 2 da pauta do dia, a ação rescisória, onde revisou o desembargador Cláudio Santos, que colaborando com essa casa realmente deixou o deputado aguardando e veio cumprir. Senhor ministro, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia. Trata-se da ação rescisória 2007-004-2559, autores Washington, Santana, Dantas e outros, promovida Estado do Rio Grande do Norte. Reexame do acordo proferido por este Tribunal Pleno nos autos da ação rescisória em epígrafe, que foram encaminhados pelo vice-presidente desta Corte, por entender que, aspas, o acórdão vergastado se encontra dissonante com o paradigma, fecha aspas, que tratou no âmbito do excesso pretório do objeto do feito, recurso extraordinário 561.836, Rio Grande do Norte. Por força do julgamento do citado paradigma, o Supremo Tribunal, em sede de repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da Lei Estadual número 6.612, de 1994, sustentando a violação do artigo 22, inciso 6º da Constituição Federal, e determinou, em contrapartida, que fossem apuradas as perdas decorrentes da errônea conversão dos vencimentos de cruzeiros reais para unidade real de valor, no que tange ao período que antecede a reestruturação das remunerações dos servidores públicos,
Sendo assim, retornaram os autos para o reexame É só a previsto readequação do acórdão. no artigo 543. Só É o readequar. RV. Como decidiu o Supremo, eu acompanho Vossa Excelência. Todos de acordo? É. Então, julgamento unânime, temos no voto do relator. Excelência. Agradeço e Excelência, revisão com reiterada. licença para me retirar. Vossa Excelência, a presidência agradece e defere o pedido de Vossa Excelência. O embargador Serafim também tem autorização. Valdo, obrigado. Voltamos agora com o número 10 da pauta do dia, da pauta do dia. Deputado não, sim. Desembargador Ibanez Monteiro é o relator. Ação rescisória. Ação rescisória 2011, 13.907.5. Autor João Tavares Cabral Filho, recorrido na Talcom, Administração Condominial e Imobiliária. Senhor presidente, a matéria é bem simples, tem uma questão preliminar de intempestividade da contestação e legitimidade passiva de causa, que eu estou rejeitando as duas preliminares. No mérito, a ação rescisória com base no artigo 485, 5º do CPC, violação literal ao artigo 819 do Código Civil, decisão rescindenda, condenação do fiador em contrato de locação solidariamente ao pagamento de valores referentes a aluguéis decorrentes do período posterior ao término do contrato, existência de cláusula de improrrogabilidade, ausência de anuência expressa do fiador quanto à prorrogação da fiança, súmula 214 do STJ, impossibilidade de interpretação extensiva do contrato de fiança, dívida não imputada ao fiador, precedência do STJ, procedência do pedido de rescisão do deciso. Juízo rescisório, ação de despejo acumulada com cobrança de aluguéis, promovida por pessoa estranha à relação locatícia, existência de mandato outorgado pelo locador, inexistência de mandato outorgado pelo locador, ilegitimidade ativa de causa reconhecida, indeferimento da petição inicial da ação ordinária, da ação originária, artigo 267, inciso 1º e inciso 6º do CPC. Então, estou reconhecendo que no julgamento houve ofensa ao artigo 214, ao artigo 819 do Código e a súmula 214, no que se refere a cobrar do fiador a despesa de locação em prorrogação de contrato com cláusula expressa de improrrogabilidade. E em juízo rescisório, reconhecendo que a cobrança foi promovida pela imobiliária sem mandato de administração. E aí a ilegitimidade para essa cobrança. Alguma divergência? Nenhuma. Então, julgamento unânime, esteve no voto do relator. O desembargador Glauber Herredo tem a palavra, o 11 e o 10 da relatoria de Vossa Excelência. Senhor presidente, o 11 na pauta do dia, embargos da execução número 2014, 8195, distrito 5, embargante Estado do Rio Grande do Norte, procurador doutor Antenor Roberto, embargado José Fabrício da Silva, advogado doutor Estênio Luiz Câmara. E aqui eu estou julgando procedente dos embargos, senhor presidente. Os cálculos foram apresentados em conformidade à tabela da Justiça Federal, modelo 1, para a correção monetária, juros de mora, incidência à razão de 0,5% ao mês, houve inércia do embargado, então eu estou julgando procedente, senhor presidente. Sem divergência, julgamento unânime, sendo voto do relator, prossiga com a palavra, Excelência. Ação rescisória. Ação rescisória número 2012, 9285, distrito 9, autor Estado do Rio Grande do Norte, procuradora doutora Jaqueline Maia Rocha Bezerra, ré Antônia Maria Saraiva, advogado doutor Daniel Pessoa. O voto está disponibilizado, eu acredito que a leitura da emenda seja suficiente. Qualquer destaque. Ação rescisória, artigo 485, inciso 5 do CPC, violação à literal dispositivo de lei, gratificação de técnico de nível superior, auxiliar técnico do Poder Judiciário. Tem inclusive que ver a questão do código, senhor presidente. Também não. Tem que ver a questão do quórum aí, senhor presidente. Não temos quórum. GTNS. Registrar só, senhor presidente, está em mesa. Pois não, Excelência. Então, registro feito, Excelência.
Não havendo mais processo a ser julgado, eu quero agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade. Obrigado a todos.